Os militares aceitarem isso é inacreditável, quer dizer, o Brasil inteiro. Mas eu falo especialmente porque a FEB é uma epopeia do Exército Brasileiro. É inacreditável, sabe? Porque em troca de grana, de um carguinho numa estatal, de duplicar o salário, de uma reforma da Previdência que os privilegiaram, né? De um adicional aqui, um acolá, o presidente da Petrobras ganha R$260 mil por mês. E ele não tá nem aí. Quando perguntaram que o gás estava mais que 100, tava nem aí, claro, ganhando 260 mil. Né? Então, que vergonha pro Exército. Esse Exército não é o Exército Brasileiro. E o dólar tá alto, o pessoal tá com dinheiro lá fora também, né? É claro. Esse não é o Exército da luta pela Petrobras. A luta do petróleo é nosso, que deu na lei 2004 de 3 de outubro de 53. Há uma participação dos militares nacionalistas. Não é esse. Né? Eles estavam querendo entregar a Petrobras. Louco para entregar. O Paulo Guedes é um falastrão, nunca escreveu um livro, né? Mas ganhou dinheiro na bolsa. Você precisa entender de economia para ganhar dinheiro na bolsa, especulador? Eu falava isso, é um falastrão, não sabe economia e tal. Esses militares que estão lá querem entregar a joia da coroa. A Petrobras domina uma tecnologia do pré-sal, por exemplo, que nenhum país do mundo tem. Que teve problemas, e tantas vezes eu bati de frente com isso. Eles não, eu sim, porque eu fui processado pelo Lula, etc. Esses aí estavam todos... Ao contrário, estavam aliados com o Lula. O Carlos Bolsonaro estava na chapa de aliança com o PT em 2004 no Rio de Janeiro. Isso que eu acho incrível isso da sua parte, assim. Você estava lá naquela linha de frente contra o PT e agora está de novo contra o bolsonarismo. Você poderia ter se acomodado nesse meio termo e falar, não, já apanhei pra caramba, agora tô aqui. Aí eles vêm cantar de galo e começam a falar, é comunista. Que comunista, cara? Você não entende, né? Que comunismo. O que eles fizeram? Aí houve um erro do movimento pelo impeachment, que foi um movimento muito bonito. Tá falando lá da já Dilma? Em 2015, 2016, participação das ruas, né? Grandes manifestações. Só isso daí que você falou de comunista, eu vi você falando que o PT nunca foi comunista. Não, nunca foi nem de esquerda. É mesmo? Outro dia, outro dia o Delfim Neto até deu uma entrevista, até voltou a falar isso. Tá falando na prática. Na prática, porque é o seguinte, comunismo... e aí... Depois a gente volta para esse ponto. Claro, desculpa, tá? não, sem problema. Tá. Você precisa socializar os meios de produção. Tá. Socializar os meios de produção é ter a propriedade estatal de todos os setores da economia e tal. Primeira coisa, é condição sine qua non. Você precisa ter partido único. Né? Partido único, você precisa ter toda uma polícia, uma repressão política, uma polícia política, você precisa ter organizações de massa vinculadas diretamente ao Estado, o ateísmo como política de Estado, etc, etc, etc. Né? Você se baseia no que nunca existiu, mas o Stalin inventou marxismo-leninismo, existe o marxismo, marxismo é uma invenção do Stalin. E aí você tem toda uma construção, um domínio da sociedade pelo aparelho de Estado e tal. E, evidentemente, a acumulação de capital é feita pelo Estado. E ele distribui aquilo. Sim, aí você tem um aparaticho, um aparelho de Estado que acaba se beneficiando, uma espécie que o Lenin chamava de burguesia estatal, né? E que depois que não detém os meios de produção, mas detém autoridade na estrutura de Estado e acaba ficando com os lucros da exploração dos trabalhadores, que acaba também recebendo uma parte desses lucros na expansão do ensino público, das universidades, do ensino técnico. A União Soviética tem uma enorme expansão do ensino técnico, por exemplo. Aqui no Brasil, o governo Lula, nunca os bancos ganharam tanto na vida como no governo Lula. Cadê o comunismo? Capitalismo ao máximo. Aquele capitalismo selvagem, diriam os titãs, né? Capitalismo selvagem. Então, aí você fica pensando assim, mas pera um pouco. Nunca ganharam tanto. Portanto, você tem a propriedade privada dos meios de produção, não a socialização dos meios de produção. A acumulação feita pelos rentistas, especialmente pelo capitalismo financeiro, né? Aqui no Brasil. E por que o PT faz isso? Para ter o apoio dos bancos? Aí que é o problema. É que nós no Brasil estamos, nos últimos anos, e não é de hoje, no sentido europeu, da Europa Ocidental, nós não temos... o PSDB não é social-democracia no sentido clássico europeu, não é social-democracia. O PT não é um partido de esquerda no sentido europeu. Liberal aqui não tem, no sentido europeu inglês.
e nem conservadores no sentido inglês e tal. Aqui tem reacionários. Né? Outra coisa, que o reacionário não é liberal nem conservador. Então o Bolsonaro, ele está à direita do Gengis Khan. Ele é uma coisa assim, o cara que quer uma época que não existe mais. Perfeito. A força, isso. Então ele está, portanto, fora disso. Aí, e o conservador é o Winston Churchill, por exemplo, né? No caso inglês, aí você tem os liberais no sentido clássico e tal. E social-democrata, você tem os comunistas. Hoje o comunismo na Europa é muito pequeno. Você tem ainda um pouquinho em Portugal, tal, que fazia parte até de uma... Agora você está tendo uma surpresa na eleição chilena, que vai ser bem interessante a eleição chilena no segundo turno, porque é um rapaz muito jovem, tem 35 anos, que é o candidato de esquerda, contra um candidato de extrema-direita, que tem como referência o Pinochet. Tal. Vamos ver como é que vai acontecer no segundo turno no Chile. E tem a presença nessa aliança do rapaz, que é muito novo, tal, do Partido Comunista. Mas isso quase que desapareceu. Os partidos comunistas com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, então aquilo foi desaparecendo. Então, nesse sentido, o PT é um partido de centro, que algumas vezes tem veleidades mais aí um pouquinho de centro-esquerda, um pouco de centro-direita. Exemplo, Valdemar da Costa Neto foi condenado no processo do Mensalão, na ação penal 470. Ele foi cumprir pena na cadeia. O Valdemar era lulista, porque ele indicou o vice do Lula em 2002 e 2006, José Alencar. José Alencar era do partido do Valdemar. Grande Valdemar, chamado Boy de Mogi das Cruzes. O Valdemar dá nó em pingo d'água. Você acha que o Bolsonaro vai enganá-lo agora? Quem tem a chave do cofre é ele. O Valdemar vende a mãe e entrega. Então, então era lulista. Foi condenado na ação penal 470 no Mensalão. Roberto Jefferson, lulista de carteirinha. Nossa, ele tá com quem tá no poder. Então, lulista. Tanto que o Lula disse que gostava tanto do Jefferson que dava um cheque assinado em branco para ele e tal. Né? Então, e o Jefferson defendeu o Lula no Conselho de Ética em 2005, tal, na Câmara dos Deputados, depois isso acabou sendo cassado. Então, as alianças que o PT fez foi com toda essa direita aí, o chamado centrão, como é chamado. Né?